Eu gostaria que você abrisse lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos, 13 e 14, que vai servir aí para a gente desenvolver alguns pensamentos. E vamos sair daqui um pouquinho mais edificados, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: Então disse o Senhor Deus, perdão, estou em Gênesis, tá? Vou lá para Êxodo. Agora sim. Êxodo 3, 13 e 14. Diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o teu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da sua palavra, que é santa e eficaz, como espada que penetra até a divisão das juntas e medulas, e que discerne todo pensamento, diante da qual todo homem será julgado. Nós estamos diante dela agora, que como espelho nos mostra a necessidade que nós temos de Ti. Mas não apenas isso, ela também nos orienta em qual é a sua vontade e como nós podemos nos aproximar de Ti pela graça, através da fé. Senhor, que essa palavra seja cada vez mais valorizada no meio dos seus filhos. Ó Papai, nós aprendemos que os seus, eles ouvem a sua palavra e valorizam. Seu filho Jesus diz que ninguém vai obedecer a sua voz, a não ser que seja a ovelha do seu rebanho. E nós estamos aqui lutando para isso, para cada dia sermos mais parte desse teu aprisco. Então que essa palavra venha a ser parte da nossa vida, que venha a ser a bússola para a nossa caminhada. Ó Senhor, em nome de Jesus, faça com que ela seja realmente a instrução a priori da nossa vida, para a glória do seu nome. Senhor, nos dê uma boa meditação nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer amém? Irmãos, o texto é um texto conhecido. Moisés, ele está no deserto depois de ter fugido, né, da presença de Faraó, e agora 40 anos depois de sair do Egito, ele já é um senhor, né, de 80 anos aqui, e Deus dá uma missão para ele: volte ao Egito, né, e fale que eu sou o Senhor e que eu tenho um plano e eu vou tirar o meu povo de lá. E aí Moisés entende tudo aquilo, diz a Deus: Senhor, tudo bem, eu vou lá, mas eles vão querer saber quem foi o Deus que me enviou, e o que eu vou dizer nessa hora? E aí ele faz essa pergunta a Deus, fala: olha, quem que é qual que é o seu nome, para que quando eles perguntarem eu tenha uma resposta pronta para isso. E aí Deus, olhando para Moisés, disse: olha, eu sou o que sou. Irmãos, nesse período da história, principalmente dentro daquela cultura, o nome, ele está muito relacionado à definição da pessoa, aquilo que ela é, por essência. Então, quando o pai ou a mãe geravam uma criança, o nome que eles colocavam era para tentar ser a essência daquela pessoa. Então, quando colocaram um nome em alguma coisa, estava muito relacionado àquilo que a pessoa era, ou aquilo que define a pessoa. A incumbência que Deus dá para Adão, colocar o nome em todos os animais, era para que não só ele definisse os animais, mas que também tivesse domínio sobre os animais. Colocar o nome trazia consigo a ideia de domínio e de definição.
Agora, quando Moisés olha para Deus e diz: Deus, qual que é o seu nome? Deus, de uma forma cômica até, a gente pode, com toda reverência dizer isso, mas Deus está olhando para uma criatura, obra das suas mãos, e querendo saber quem é Deus, ou querendo uma definição de Deus, para que quando ele chegar lá, ele possa dizer quem é esse Deus. E aí Deus sabe que a estrutura psíquica de Moisés não ia conseguir entender nunca Deus. Então ele diz: olha, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu sou, só eu posso dizer que sou, então eu sou por essência. Todas as demais pessoas, eles são por dependência, eles são aquilo que eu permito que eles são, ou que eles sejam, mas eu sou o único que posso dizer eu sou. Tanto é que dentro da língua hebraica, ninguém usa o verbo ser, porque dizer eu sou alguma coisa dentro da língua hebraica, pelo menos ortodoxa, pelo menos dentro do ciclo religioso, dizer eu sou é uma grande ofensa, porque ninguém pode ser, a não ser por misericórdia e dependência de Deus. Então, quando eles montam as suas frases, as suas falas, eles omitem o verbo ser. Então, se um judeu dissesse, olha, ou fosse dizer eu sou um rabino, ele diria eu rabino. Ele ocultava de uma forma, intencionalmente esse ser, porque ninguém podia dizer que era alguma coisa. O próprio Jesus teve muito problema quando ele disse eu sou. Diz que os judeus automaticamente pegaram pedra para apedrejarem Jesus, porque Jesus estava se colocando no mesmo nível de Deus. Eles diziam: não, o nosso negócio é com Abraão. E aí Jesus diz assim: antes de Abraão existisse, eu sou. Aquilo era motivo para ser morto, apedrejado ali por todos, porque dizer eu sou era se igualar a Deus. Ninguém é. Nós, por misericórdia e por dependência total, nós fazemos alguma coisa, nós somos, entre aspas, alguma coisa. Por essência, só Deus é o que é. Então, diante de uma criatura querendo o definir através do seu nome, ele diz: olha, fique com essa palavra, eu sou. Chega lá e diga: eu sou, mandou eu ir até vós. Irmãos, nós vamos tomar esse pensamento de nome para definição, porque em algumas quintas-feiras nós vamos meditar um pouquinho exatamente em alguns nomes que a Bíblia dá para Deus, e dentro desse ensinamento tirar lições para a nossa vida. Então, uma forma de Deus se revelar, não de Deus se definir, mas uma forma de Deus se revelar ao seu povo Israel, ao povo da aliança. Deus usa alguns nomes, e esse nome está relacionado àquilo que Ele fez, ou àquilo que Ele está fazendo em algum momento. É bom que a gente separe isso. Deus não se define, nós não conseguimos definir a Deus. Tem até um louvor muito bonito aí que diz que ninguém... Como é que é a frase? Alguém lembra aí? Ninguém explica Deus. Ninguém ouviu aqui? Só eu. Louvor bonito, que vai falar que a filosofia, que a própria teologia e qualquer mente, por mais brilhante que seja, não consegue explicar a Deus, porque Deus não se explica. Ou a gente crê naquilo que Ele vai revelando, ou a gente não sabe nada de Deus. Então, diante do seu povo, Ele começa a se revelar através de alguns nomes. E eu gostaria de meditar com os irmãos hoje na expressão que em hebraico é algo parecido com Jeová Jireh, Jeová Jireh. Então Deus também ficou conhecido no meio do seu povo, no povo da aliança, como Jeová Jireh. E não só o povo de Israel, mas a igreja também. Eu recebo meu Deus como o Jeová Jireh. Você pode também dizer isso? O meu Deus é o Jeová Jireh. O meu Deus é o Jeová, ou é o Senhor que é o provedor da minha vida. Essa expressão, ela foi dita por Abraão, quando
ele vai sacrificar o seu filho, e ali naquele momento o seu filho está sempre perguntando: pai, a gente tem lenha, a gente tem fogo, mas cadê o cordeiro? E a mensagem que estava muito clara na cabeça de Abraão enquanto caminhava com seu filho é: filho, Jeová Jiré, filho, Jeová Jiré, aquilo que a gente precisar no momento certo, Jeová Jiré, ele vai prover para si o cordeiro. E diz que depois naquele monte sempre se diz: o Senhor proverá. E a gente recebe isso como ensinamento da palavra de Deus, como uma forma de Deus se revelar ao seu povo. Então ele é um Deus provedor. Amém? O Deus provedor, o Jeová Jiré das nossas vidas. Irmãos, o que entendemos por provisão? Provisão é aquilo que nós ajuntamos para uma determinada viagem. Você junta tudo aquilo que você precisa, você se provê de tudo aquilo que você precisa e parte para uma viagem. É aquilo que supre as necessidades de um certo período, de um certo, uma certa empreitada, vamos dizer assim, uma certa tarefa, um certo período da nossa vida. A gente olha para o próprio livro de Gênesis, ou melhor, a gente olha para a própria história de Israel e a gente encontra um período onde eles passaram 40 anos no deserto. Então Israel vive 40 anos no deserto, onde eles têm que contar, de uma forma até obrigatória, né, com a provisão de Deus. Ninguém consegue sobreviver por si mesmo ou por suas habilidades por um tempo tão grande assim em um deserto. Então só Deus podia fazer aquilo. Então Deus, ele é o Deus provedor que provê tudo que é necessário para o período onde nós vivemos com Ele. O Deus é o provedor daquele povo da aliança. Então todos que têm aliança com Deus, todos os filhos de Deus, precisam olhar para Deus e reconhecer nele um Deus provedor, porque isso coloca em equilíbrio a nossa alma. Nós vivemos metaforicamente nesse deserto porque nós ainda não pisamos a terra prometida, sim ou não? Nós estamos esperando por uma pátria lá no céu. Então nós saímos já do nosso Egito, metaforicamente falando, e estamos nesse período de peregrinação, que quanto tempo vai durar a gente não sabe. Mas nós caminhamos como quem olha para a nossa pátria, e a nossa pátria está no céu, a nossa terra prometida. Nós vivemos esse período onde quem não reconhecer esse Deus provedor e viver de acordo com isso, está perdido, está fadado a viver crises existenciais que ele nunca vai conseguir resolver. Está fadado a ser uma pessoa depressiva, melancólica e ter todo tipo de problema em sua alma. Se ele não entender que Deus é provedor e se colocar debaixo das asas desse Deus, ele não consegue sobreviver. Irmãos, você não tem precedente histórico de um povo viver tanto tempo assim em deserto. Você tem os nômades, você tem os beduínos que eles passam pelo deserto. Agora Israel, ele fica por 40 anos, onde a temperatura noturna abaixo de zero, e a temperatura diurna, né, ultrapassando aí 50 graus. Quem sobrevive nisso? Que tipo de alimentação pode prover de um lugar como esse? Só consegue viver tanto tempo assim em um deserto quem tem um Deus provedor. Se a provisão da pessoa não depende das suas forças, mas depende de algo que está muito além. Depende de algo que está muito além. Eu gosto de um texto, eu separei aqui Deuteronômio. Acha aí para mim, querido, por favor. Deuteronômio 8, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos fazer a leitura desse texto, para a gente juntos observarmos aí o tratamento de Deus. Olha o que o Senhor diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir,
para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Está dizendo que nesses 40 anos, é até engraçado a gente supor isso, mas é como se a roupa crescesse junto com eles no corpo, porque não tinha shopping, não tinha lugar para se comprar roupa, comprar calçado. Então aquilo era provisão de Deus. Ninguém dormiu com fome por provisão de Deus. Ninguém morreu de sede por provisão de Deus. Irmãos, falar em provedor, a gente precisa ter em mente, isso precisa estar bem claro na nossa vida, o que é esse Deus provedor. Às vezes a gente diz Jeová Jiré, mas o que é essa provisão? Irmãos, como Jeová Jiré, o nosso Deus, nos garante que enquanto estivermos em aliança com Ele, Ele provê o seu povo de tudo que é necessário para a vida. Então Deus está dizendo: olha, se eu sou Jeová Jiré na sua vida, eu sou o responsável, a responsabilidade é minha de ser o provedor da sua vida. É a figura do pai de família. O pai de família hoje, ele não é o único provedor, talvez ele não é nem o principal provedor, mas dentro do estilo familiar, principalmente da época, a provisão estava sobre os ombros do pai de família. Então a sua esposa e os seus filhos não se preocupavam com aquilo que havia de comer ou de beber ou de vestir. Isso nos lembra um texto onde o nosso Senhor Jesus vai dizer: olha, fique tranquilo, não andeis ansiosos, porque aquilo que é necessário para o alimento, aquilo que é necessário para a vestimenta, quem vive em aliança com esse Jeová Jiré, com esse Deus provedor, essa preocupação é desse Deus. Não estão entendendo isso? Quando vivemos em aliança com esse Deus, Ele é o provedor da minha e da sua vida. E Ele diz: olha, então não andeis ansiosos, por favor, não enlouqueça. Ainda que a lógica nos mostre que as coisas não estão boas, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Jeová que Ele é provisão na sua vida. Ele é provisão na sua vida. E nós te adoramos por isso, Senhor. É só aqui que nós encontramos equilíbrio para a nossa alma. Entender que apesar de todas as nossas necessidades, nós temos um Deus que provê. Agora, isso não deve nos levar a entender que a nossa confiança deve estar totalmente baseada nesse Deus, nessa aliança. Nós dissemos aqui, acabamos de dizer, que só quem confia nesse Deus é que tem a alma equilibrada. A confiança nesse Deus da aliança nos leva a entender que é Ele quem cuida de nós. Mas nós temos uma dificuldade muito grande antes disso. E os irmãos entendem isso perfeitamente, porque todos nós vivemos isso. Nós não conseguimos confiar completamente que Deus vai prover aquilo que a gente precisa. E a gente começa a agir segundo a nossa sabedoria. A gente começa a levar a nossa vida segundo a nossa sabedoria. Porque parece que é uma loucura confiar de que as coisas vão dar certo, simplesmente porque Deus é o provedor. É por isso que quando Deus nos chama para uma vida com Ele, Ele nos chama para uma vida de viver pela fé.
Então a nossa vida começa e ela dá sequência e ela encerra pela fé. Tem que ser pela fé para viver com esse Deus. Porque senão a gente começa a questionar os valores desse reino. E para garantir a nossa provisão, nós passamos por cima dos valores desse reino. Quantos aqui, queridos, que não entendem e que tem isso às vezes claro na sua mente, que é necessário para suprir aquilo que nós precisamos, é necessário a gente ter 2 empregos, a gente trabalhar mais, a gente fazer hora extra, a gente trabalhar até a noite. Quantos aqui não pensam isso? Quantos de nós não tem essa mentalidade que o que vai trazer a bênção para a nossa vida é esse esforço às vezes além do necessário? É a gente sacrificar o tempo com a família, é a gente sacrificar o tempo de estar aqui ouvindo a palavra de Deus e de fazer coisas agradáveis, é sacrificar o nosso lazer, é sacrificar muitas coisas que são necessárias para a vida, porque a gente entende que só assim a gente vai conseguir dar conta de fazer ou de ter tudo aquilo que é necessário ter. Quantos de nós não fazemos isso? Ou se não fazemos por falta de oportunidade, porque se alguém oferecer, fazer uma oferta boa, fala, nossa, sem problema, demorou, estou dentro. Quanto que vai ganhar? É X, isso vai arrebentar no meu orçamento, vai ficar muito bom. E aí as pessoas vão deixando de confiar nesse Deus provedor para ir seguindo os seus próprios conselhos, para ir seguindo a sua própria sabedoria, e eles vão se atolando, e às vezes eles já não conseguem mais parar com isso, porque eles estão tão atolados em dívidas que deixar o segundo, o terceiro emprego é rachar a casa no meio. E aí vão entender que esse caminho que eles trilharam é um caminho baseado na sua própria sabedoria e não uma confiança nesse Deus que provê. Nós não podemos jamais questionar ou deixar de lado os valores do reino, porque a gente não consegue confiar que Deus vai prover. Irmãos, nós acho que não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém, que uma das nossas maiores dificuldades é a respeito de dinheiro dentro do assunto, que nós chamamos de igreja, dentro do assunto cristão. Por causa de tanto absurdos que se fazem, envolvendo dinheiro na casa de Deus, mas por causa de um pensamento também nosso, materialista, dizendo, olha, eu não posso cooperar com a obra de Deus, porque se eu fizer isso, vai faltar. Ele começa a questionar princípios do reino, porque ele entende que é necessário usar da sua sabedoria para conseguir a provisão da sua vida. Sim ou não? Então, uma pessoa, quando ela não contribui com a obra de Deus, e aqui a gente não vai entrar em detalhes, só vamos passar bem por cima, mas uma pessoa, quando ela não consegue contribuir, ela está dizendo, eu não consigo confiar que Deus vai suprir. Eu não consigo confiar que se eu fizer isso, Deus vai chegar na hora certa e vai dar o sustento e vai dar o vestimento. Eu não consigo confiar. E é assim que muitas vezes nós nos comportamos. Não dá, eu até quero, mas a mão não abre porque eu não consigo confiar. Se a pessoa fosse sincera, ela diria isso. Mas nós vamos inventando e argumentando para dizer, Senhor, olha, não, eu não faço isso, mas deixa eu acertar aqui primeiro, deixa eu fazer assim, ou porque, não sei onde que vai esse dinheiro. A gente começa a argumentar, mas a realidade é que a gente não consegue confiar que o Senhor é que vai prover, e que eu não posso agir segundo a minha sabedoria, porque a minha sabedoria não me leva aonde eu quero chegar. Ela dá a sensação que ela vai levar, mas ela não leva. E aí a gente vai se complicando. A gente ganha financeiramente, perde de outro lado, e ganha um pouco aqui, perde do outro lado. A vida vira um caos, e o que nós todos estamos precisando é de um Deus provedor, mas que a gente possa confiar nesse Deus, que
nós possamos olhar para essa palavra que nós dizemos que cremos e dizer: Senhor, eu te aceito hoje como Deus provedor da minha vida, porque eu tenho vivido uma vida onde a minha confiança e a minha sabedoria é que tem buscado formas de me prover. Mas a grande realidade é que de uma forma tão maravilhosa, tão paterna, Deus está dizendo: olha, deixa eu cuidar de você. No deserto só consegue sobreviver quem está debaixo da nuvem. No deserto só vai conseguir sobreviver ao clima frio quem está debaixo da coluna de fogo. Só vai sobreviver às altas temperaturas quem estiver debaixo da nuvem. Só vai beber água aqueles que forem conduzidos por esse Deus. E se a água for amarga, Ele faz virar doce. Se a gente não conseguir confiar nisso, a gente vai morrer nesse deserto que é esse período que nós nos convertemos até o período do encontro real com o nosso Senhor. Esse período, ele simbolicamente na Bíblia, ele é esse deserto. E todos nós que entramos nele precisamos confiar na provisão de Deus, porque se nós não confiarmos, nós morreremos. Nós morreremos, todos nós. É a confiança daquele passarinho que está no ninho esperando a mãe chegar. Eu acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de ver isso. E como é que eles ficam lá? Quando a mãe chega, eles já abrem a sua boca, né? Ou melhor, eles abrem o seu bico e ficam ali só esperando o alimento vir, confiando que a mãe vai buscar e vai trazer. E eles ficam ali quietinho esperando até chegar a hora do alimento. Nós precisávamos olhar mais para a natureza e ver como que ela funciona, porque ela tem muito a nos ensinar. Aquele biquinho aberto ali deve ser a nossa forma de agir diante de Deus. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai dar o alimento, eu sei que o Senhor vai dar o sustento, então eu não posso deixar de colocar a minha fé, a minha confiança, a minha esperança no Senhor. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Salmo 37, versículo 4 e 5. Em outras palavras, o texto vai dizer: olha, deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. É um convite de Deus dizendo: olha, se você tiver coragem para confiar, se você tiver coragem para se deleitar, ou seja, ter prazer na minha presença, estar debaixo dessa aliança, então fique tranquilo, e as coisas necessárias para a sua vida vai ser acrescentada. Nós precisamos confiar no Senhor. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, fala: você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. É a única forma de atravessar deserto. Jesus disse certa vez assim: não ajunteis tesouros na terra. É isso que nós queremos. É isso que nós mais queremos, é ajuntar tesouro. Mas Jesus disse assim: se você ajuntar, você vai colocar o seu coração aí, porque tudo que nós ajuntamos é porque nós valorizamos. E se nós ajuntamos, isso é tesouro. E aí você coloca o coração aí. E Ele chama para uma vida onde o tesouro principal está no céu. Esse tesouro principal é vivido não nessa vida. E o que Jesus está dizendo aqui não é que você não possa ter uma reserva, não possa ter, tem que ser uma pessoa que não para nada na mão e vai gastando. Não é nada disso que Jesus está ensinando. Mas Jesus está dizendo: olha, não se preocupe em ajuntar, em adquirir, não entre nessa loucura, que isso daí, preste atenção, o que Jesus está convidando, o convite de Jesus é para que a gente viva uma vida na dependência de Deus, é que a gente possa descansar em Deus. Tem um texto lá em Isaías 64, versículo 4, que ele vai dizer assim: que desde a antiguidade ninguém viu e um Deus que trabalha por aqueles que estão esperando nele. O
texto está dizendo que o nosso Deus está trabalhando por nós. Esse é o pensamento do texto. Lá em Salmo 127, 2, vai dizer assim: olha, é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comendo pão de dores, porque isso é sobreviver, não é viver. Porque a bênção de Deus, Deus dá para os seus filhos até mesmo enquanto eles estão descansando. O convite é para uma confiança em um Deus que cuida. Jesus insiste dizendo: olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, porque isso é a preocupação do homem em todas as épocas. O que comer, o que beber, o que vestir, e tudo está em torno disso. Jesus disse: olha, não viva a sua vida em torno disso, fique tranquilo e confie no Senhor, e Ele vai te dar isso de uma forma natural. Nós, quando dizemos confia no Senhor, espera no Senhor, de maneira alguma a gente está dizendo: olha, a gente tem que cruzar os braços e esperar cair do céu. Não é isso. Mas é entender que o alimento vai vir no bico desse Deus até as nossas vidas. E a gente vai ter que trabalhar? Sim, a gente vai ter que trabalhar. Mas a gente não vai trabalhar a ponto de sacrificar a nossa família, de sacrificar o convívio com os filhos, e nem sacrificar o tempo de adoração. Quando Deus institui o sábado para o seu povo, Ele está dizendo: olha, vocês podem trabalhar 6 dias na semana, mas tira um dia para mim. E eu não quero parte desse dia, eu não quero algumas horas, eu não quero um cafezinho com vocês. Não, eu quero passar o dia inteiro com vocês, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão se destruir. Se Deus não tivesse dado esse sábado como mandamento, eles trabalhariam todo o tempo, porque eles estão querendo aquilo que é de comer, aquilo que é de beber, aquilo que é de vestir, e eles lutam, e no final das contas não conseguem, ou não têm prazer naquilo que conquistou. É lutar ou nadar e morrer na praia, porque se ele conseguiu alguma coisa, ele não tem prazer para desfrutar disso. Jesus está dizendo: olha, essas coisas são importantes, mas essas coisas elas estão dentro do reino de Deus. Ali você consegue viver isso com prazer. Talvez você não vai ter tanta coisa assim, mas aquilo que é necessário para a sua vida, fique tranquilo, isso vem no bico de Deus. Isso vai vir na hora certa e do jeitinho certo para as nossas vidas, e a gente vai desfrutar disso com alegria. A gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, mas a gente não pode sacrificar valores e princípios do reino. A gente não pode sacrificar aquilo que tem valor simplesmente porque valorizamos as coisas que se conquistam. O levantar de madrugada e dormir tarde é o que a maioria de nós temos feito. Mas a promessa de Deus é: fique tranquilo, se você conseguir confiar, pode trabalhar o seu período normal, né? Hora extra, tudo bem, vamos lá de vez em quando, né? Mas não entre nessa loucura, porque isso só vai se desgastar. Trabalhar sábado e domingo, trabalhar todo o tempo, misericórdia, a gente não nasceu para isso, a gente não tem estrutura para isso, nem física e nem psicológica. Nós não fomos projetados por Deus para isso. Nós fomos projetados para ter nosso período de trabalho, mas tem várias outras coisas necessárias para a vida. Deus diz: olha, fique tranquilo, só cumpra com a minha vontade, e o resto sou eu que faço, a provisão é minha. O deserto que vocês estão caminhando vai ter muita coisa para se fazer, mas o principal sou eu que faço, e você conseguir confiar. Agora, essa questão da confiança, ela está muito perto, ou muito alinhada com a questão da obediência. Quase que são sinônimos, né? Porque aquele que crê, o seu crer o leva à obediência.
Quando eu digo eu creio em Deus, eu confio nesse Deus, isso me coloca diante de obedecer ou não o reino de Deus. Mas a pura confiança, ela nos encaminha para a obediência. Sabe por que Abraão contemplou isso na vida dele e pôde dizer: olha, o Senhor é o meu provedor, Jeová Jireh? Porque Deus disse: olha, eu quero que você faça assim, eu quero que você mate o seu filho, eu quero que você sacrifique o seu filho. E enquanto ele estava obedecendo, Deus estava cumprindo com a parte dele. Quando ele ergue o cutelo para matar o filho dele, é que ele contempla o carneiro enroscado pelo chifre. Então a provisão de Deus, ela está associada a essa obediência. Ou seja, a minha obediência me coloca debaixo da proteção de Deus. Deus, ele tem compromisso com aqueles que são subordinados a ele. Como o pai, ele tem compromisso em ser o provedor dos seus filhos. Sim ou não? Eu não tenho responsabilidade nenhuma de cuidar do filho do outro, mas do meu eu tenho. Enquanto ele estiver debaixo do meu teto, enquanto ele estiver debaixo do meu controle, eu tenho obrigação de ser o seu provedor. Para Deus é a mesma forma. Enquanto nós estamos debaixo dessa obediência de Deus, nós também estamos debaixo da sua provisão. Os irmãos entendem isso? Quando Jesus disse: olha, eu não quero que vocês se preocupem com o comer, com o beber, com o vestir, Jesus acrescenta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está dizendo: se você buscar os princípios do reino, os valores do reino, então as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu lembro do profeta Elias, do profeta Eliseu. Eles fizeram uma visita, cada um no seu tempo, em casas diferentes. E Elias chega em um lugar e a mulher está fazendo um bolo, e esse bolo ela está fazendo para comer, ela, o filho dela, e depois, nas próprias palavras dela, ela diz: olha, nós vamos comer e depois vamos morrer, porque não tem mais o que comer na terra, não tem mais nada para comer, em lugar nenhum. E aí o profeta Elias diz: tudo bem, vai e faz o bolo, mas eu quero que você traga o bolo para mim comer. E Elias era visto como esse homem de Deus. Então ela associa essa palavra de Elias com uma palavra vinda de Deus. E diz que ela vai lá e faz o seu bolo, e está lá o filho dela, né, morrendo de fome perto dela, e ela com seu estômago fazendo barulhos, mas ela vai lá e faz esse bolo e leva na mão do profeta e diz: olha, eu não tenho noção do que eu estou fazendo, eu só estou obedecendo. E ele diz: porque você fez isso, não vai faltar farinha na sua amassadeira. E não faltou. Todo o período que teve dificuldade na terra, não faltou farinha na amassadeira dela, e ela comeu e se alegrou. Eliseu também faz uma visita parecida na casa de uma mulher que os seus filhos estavam a ponto de serem levados presos por falta de pagamento. E ela abre o coração para o profeta, fala: eu não sei o que fazer, eu não tenho marido, e meu marido tinha muitas dívidas, e agora por causa das dívidas vão levar meu filho. O que você tem aí? Eu não tenho nada. Certeza que não tem nada? Tenho sim, tenho um pouquinho de azeite. Fala, então você vai, arruma o quanto de vasilha você conseguir arrumar e enche essas vasilhas de azeite. E ela foi. Irmãos, a obediência, ela atrai a provisão de Deus. A obediência à vontade de Deus, a obediência à palavra de Deus nos coloca no lugar onde o Senhor provê. E aquela mulher vai e arruma com a vizinhança um monte de vasilha, e pega lá a sua vasilhinha de óleo e começa, e não acaba o óleo, e está enchendo vasilha, até que enche todas as vasilhas. Por um milagre de Deus, eu aprendo aqui que o nosso Deus, se preciso for, Ele é a provisão nas nossas vidas por meio de milagre que a gente não vai entender nunca. De não ter explicação
A única coisa que a gente sabe é que a provisão chegou. Os irmãos entendem isso? Jeová Jiré é um Deus para ser entendido, é um Deus para que a gente confie, e essa confiança tem que gerar em nós obediência. É olhar para aquilo que é a vontade dele e falar: olha, eu não sei se eu vou dar conta de obedecer, mas o que eu mais quero é obedecer, e naquilo que eu puder eu vou fazer. Eu lembro um texto aqui de uma das coisas que o texto me faz entender é que quem consegue obedecer vai ter algumas surpresas de Deus aí maravilhosas. Jesus dá uma ordem para Pedro que a maioria de nós não obedeceria. Eles estavam numa situação onde precisava de dinheiro para entrar na cidade, tinha que pagar o imposto. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tá precisando de uma moeda aqui, cara, você tem alguma coisa aí? Ele toca a mão nos bolsos e nada, não tem nada, Senhor, e agora, como é que a gente faz? Falou: então vamos fazer o seguinte, o que você é? Eu sou pescador. Então você pega a sua varinha, vai lá no rio e pega um peixe. Você vai pegar esse peixe, vai abrir a boca desse peixe, vai ter uma moeda lá que vai pagar a minha e a sua entrada. Você faria isso? Você iria lá? Fala: não, então tudo bem. Para nós, quando lemos esse texto, parece um negócio muito simples, né? Fala: eu vou lá, pego o peixe, tiro a moeda da boca do peixe, tá tudo bem, vou lá e pago. Irmãos, não é uma coisa simples assim. É simples se fazer, mas entender é como que Deus dizendo: olha, filho, faz o seguinte, qual que é a sua profissão? Sou isso. Fala: olha, com isso eu vou honrar a sua vida, e você vai ter para abençoar outras pessoas. Fala: mas com isso, Senhor? É com isso, porque a provisão vem de mim. E aquilo que você não der conta, fique tranquilo que eu sei fazer milagre. Então o que você vai fazer? Você vai só obedecer. Se eu te mandar, você vai. Se eu falar para você parar, você para. Existem dentro da palavra de Deus princípios para reger toda a nossa vida. Ele está dizendo: olha para isso e toma isso com seriedade para a sua vida. E mesmo que pareceu uma loucura que você vai cuidar da sua casa com o pouco que você ganha, fique tranquilo que se precisar fazer milagre, o Senhor faz milagre. Só não ande por caminhos distantes da minha presença. Só não deixe que a sua mente seja o seu Deus, que a sua sabedoria te conduza, porque ela não vai te conduzir para onde você quer. Eu gostaria de encerrar essa meditação lembrando um texto de Salmo 37, 25, que diz assim: é alguém observando a vida de um justo, e ele diz: olha, eu fui moço e agora já sou um senhor. Já vi muita coisa, mas tem uma coisa que eu nunca vi: foi um justo ser desamparado ou os seus filhos mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Eu nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos ou a sua descendência mendigar o pão. Isso é palavra de Deus. Você consegue crer nisso? Você consegue obedecer isso? Então, algumas pessoas vão observar a sua vida e dizer: olha, eu não sei como que ele faz, eu não sei o que acontece dentro daquela casa, mas não falta farinha, não falta o azeite e não falta aquilo que é necessário. Tem muitas pessoas que conseguem fazer com que a sua casa também não falte algumas coisas, mas isso tem colocado em risco toda a saúde do lar. Isso tem feito com que as pessoas se afundem em depressão,
mas quando elas olham e conseguem ver que não falta farinha, não falta azeite, elas se alegram por isso. Deus não está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para uma vida com qualidade, uma vida onde não falta nada, inclusive a comunhão do lar, inclusive o tempo com os filhos, inclusive tudo que é necessário, um tempo de lazer, um tempo de descanso. É uma pena que muita gente não entende isso, mas o nosso Deus, Ele tem uma vida com qualidade para que a gente viva. Amém? Que você seja abençoado com essa palavra, que você possa levar isso no seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.